Paz, meus irmãos, shalom. Essa é a quinta parte do testemunho, tá bom? Aí então, minha mãe, ela aceitou Jesus extremamente, mandou queimar aquelas roupas, aquela coisa toda, né, de terreiro, de banda, de quimbanda, tudo misturado, né, em banda, quimbanda, tudo de banda. Tiramos tudo para a glória de Deus, Deus nos usando. Eu não era nem obreiro, era simplesmente um membro da Deus e Amor. Congregava numa igreja muito simples, não tinha cor de parede pintada de preto, de luzes de refletores, gases saindo de fumaça, não tinha nada disso. Tinha o poder de Deus dentro da igreja. E eu comecei a orar muito, buscar muito, né? A lutar pelas coisas de Deus, a fazer a obra de Deus. Aí Deus foi me dando graça, me dando graça. Teve um dia, irmão, que eu estava com tanta comunhão com Deus, sabe, 24 horas orando, sabe, eu tava naquela unção, meu rosto chega, brilhava aquele óleo da graça, da glória de Deus. Hoje em Cristo tá diferente, você não vê mais isso, não tô julgando, irmão. O povo já não quer mais orar, só aquelas irmãozinhas de cabeça branca e alguns jovens, meia dúzia de gato pingado. Não tem mais aquele fervor que tinha antes, aquela adoração, aquela igreja primitiva que suavizava as almas, não dinheiro. O que aconteceu? Eu ali orando um dia, eu falei, Deus, eu queria que o Senhor tocasse em mim, eu queria sentir as tuas mãos tocar em mim, Senhor, só uma vez. E eu orando, eu me lembro que eu cheguei no culto, era 6 horas da noite, tá? Às vezes eu ajudava a limpar a igreja, junto com um obreiro, né, que era muito amoroso pela obra. E ele então, eu cheguei 6 horas para ajudar ele, Sebastião, um homem de Deus, era um senhor abençoado, ele usava um óculos, muito abençoado, me ajudou muito na minha caminhada. Aí eu acabava de limpar a igreja e falei assim, se eu acabar aqui de limpar, ajudar o senhor mais, já posso orar? Que eu estou numa campanha com Deus. Ele falou, pode, meu filho, você deve. Vou fazer o seguinte, porque ele limpava a igreja e ia em casa, para voltar para abrir o culto, para tomar um banho, né? Aí ele falou assim, vou deixar você aqui, você fica orando, tá? As pessoas que for chegando aí, você vai colocando aí, sentado, que eu vou em casa rapidinho e volto. Que a igreja abria, era 6 horas, né? Mas eu chegava lá às 5h30, e quando eu dava 5h45, já tinha limpado a igreja, porque a igreja não era grande. Aí ele ia em casa e eu ficava lá orando, irmão. Quando ele chegava, eu estava orando. Eu escutava quando ele chegava, ele não demorava nem, ele tinha uma bicicleta, era perto. Ele vinha, tudo de palitozinho dele, gravado. Aí ia pra orar, Quando ele ia orando, irmão, eu já estava lá fumegando a oração no meu cantinho que eu sentava. Eu sentava no terceiro banco. Era o banco, aqueles bancos de madeira, que tinha aqueles encostos. E eu sentava naquele terceiro banco, lá no cantinho, perto da janela. Era um basculhante que tinha redondo. Eu me lembro, eu abria assim para entrar um ventinho, ligava o ventilador. Eu estava ali orando. Um jovem de 18 anos querendo Deus. Que coisa linda. Não tinha parede preta, não tinha gás, não tinha efeito de fumaça, não tinha nada disso na igreja. Era poder de Deus. Uma igreja simples. O chão, me lembro, o chão era vermelho. O chão é aquele... a igreja era no segundo andar. O chão era aquele chão vermelho que passa de cera. A igreja era assim. Às vezes os irmãos passavam, ficava cheirosinha a igreja. Era aquele vermelhão. E ali então eu orava, eu falei, Senhor, eu queria sentir o toque das tuas mãos. Já estava com mais de 2 horas de oração, isso já era 8 da noite, o culto estava rolando, eu orando. Irmão, daqui a pouco, aquela mão encostou assim em mim. Não tinha ninguém na igreja assim perto de mim, tinha do outro lado, ninguém veio encostar em mim. E aquela mão tocou levemente assim, eu orando baixinho, Senhor. Aí ela, mão assim, tocou nas minhas costas, eu senti uma glória, uma unção. E quando eu olhei assim, eu falei, eu quero ver Jesus agora. Aí eu olhei, não vi ninguém, mas a mão estava aqui, encostando em mim. Aí a voz falou assim, você não queria que eu tocasse em você? Aí eu falei, para confirmação que o Senhor tocou nas minhas costas, que eu senti a tua graça, eu falei aqui no meu pensamento, o irmão vai louvar aquele hino, tocou-me. Jesus tocou-me, com as suas mãos tocou-me. Esse hino é muito lindo. Depois ele cantou Mãos Ensanguentadas de Jesus. Irmão, assim que ele abriu o culto, eu estava orando ainda, ele começou a louvar. Tocou-me, Jesus. Aí Sebastião começou, aquela coisa, meu Deus, eu não queria nem mais levantar daquela oração. Aí quando foi 8h30, eu já estava orando desde 6 horas da noite. Quando foi 8h30, eu tive que levantar, porque começou a encher a igreja, começou a vir muita gente. O povo só chegava tarde na igreja, a maioria. E ali então, irmão, olha,
eu já estava cheio da unção, todo o rosto cheio de óleo, aquele azeite. Aí chegou um irmão chamado Manel. Ele gostava de sentar do meu lado. Ele falou: meu irmãozinho Reinaldo, menino, o que foi, Manel? Os seus olhos estavam brilhando e tem um óleo descendo sobre a tua testa. Deus manda te dizer que ele te ungiu para uma grande obra. Olha que coisa linda, irmão. Assim foi. E eu só com aquela calça de veludo ainda, com uma blusa, não como essa, mas de uma cor quase desbotada, das marcas caras, Paul, Adidas, Nike, Top, Rainha, para as marcas sem marcas, para uma sandália de Havaiana com um grampo no pé. Aleluia. Ninguém tirou o dízimo para falar assim, vai comprar uma calça. Ninguém tirou uma ofertinha para ajudar o jovem. Não, querido, foi Deus que me deu graça para prosseguir. Por isso que eu não olho. Eu só saí da IPDR, irmão, porque eu já não aguentava mais ver tanta corrupção. Como eu estava no meio dos grandes, eu não tinha... O irmão falou assim, você fala porque por que você não combateu? Quando eu combati, você que pensa que eu era a favor de corrupção. Eu nunca fui a favor de corrupção, nunca, porque eu sei de onde Deus me tirou, de onde Deus tirou a minha mãe. Eu não preciso disso, irmão. Deus nos deu tanta sabedoria para trabalhar. Eu tenho vários cursos, tá? Para quem não sabe, eu sou formado, eu sou eletricista. Eu sou eletricista residencial e predial, tá? Formado pela FATEC. Agora eu estou fazendo um pós-curso, melhor do que o que eu fiz ainda, para ser o que? Professor e dar diploma para que eu ensinar. Se eu quiser abrir um instituto e ensinar, eu vou dar aula e vou dar diploma, para a glória de Deus. Eu não preciso roubar a igreja e misturar com quem não presta, porque se eu fosse para me misturar com quem não presta, não é que as pessoas que estão no espiritismo não prestam, não. Se eu fosse para seguir o que é errado, eu ficava onde eu estava. Que lá eu achava que era certo também, para você entender o que eu estou falando. Agora, uma pessoa que carrega a Bíblia e diz que é isso, que é aquilo outro, e faz tudo que o mundo lhe apraz, aí não tem a graça, aí não tem o amor de Deus. Então, irmão, para prosseguir aqui, você que vai ouvir esse testemunho, gente, compartilhe, dá para o seu filho ouvir, escuta aqui, vamos ouvir. Eu, jovem, 18 anos, com uma calça só, uma bermuda. A bermuda eu usava dentro de casa, porque eu não podia botar sequer nem a cara na porta da casa, nem o meu rosto, porque se algum Deus amor passasse, eu estava disciplinado. Então eu tinha que cumprir a regra, né, da doutrina que o Davi Miranda na época colocou. Então, irmãos, ali então eu comecei, aí veio o tempo de ser, como eu já tinha 1 ano de batismo, né, seguindo direitinho, nunca faltei uma doutrina, eu amava, tanto é que o presbítero Zito de Paula, não sei se alguém lembra do presbítero Zito de Paula, o presbítero Zito me amava de paixão, ele tentou de diversas formas me mandar para fora do estado, né, do Rio de Janeiro, para poder ir lá para Minas auxiliar um pastor. Eu ajudei a virar concreto, aquela sede de Caxias lá, eu, evangelista Luiz Cláudio, Valdeci e outros mais, viramos concreto ali, irmão, para fundar aquela igreja de Duque de Caxias, tá? Liguem pro pastor presbítero Zilton e vê se eu tô mentindo. Pastor Zilton é um homem de Deus, me espelhava nele pra caramba, tinha como um pai. Ele me chamava até de Edinaldo. Uma vez ele falou assim, Edinaldo, você nunca faltou uma doutrina, porque a gente congregava na congregação e tinha que ir na doutrina da sede, tá? Todas as quintas-feiras. Fazia sol, fazia chuva, eu tava lá. Ele me via. Ele falou assim, Deus vai te usar muito nesse ministério, irmão. Falou pra mim. E teve um dia que ele falou assim, você vai ser Daniel. Eu falei, o que é Daniel? Daniel é aquele que é da oração. Primeiro vai Daniel, depois vai cooperador. Vocês lembram, obreiros? E ali então, irmão, eu comecei. Aí o presbítero falou assim, eu quero que você vá me auxiliar. Eu já era Daniel. Aí tinha aquele crachá. Só que eu não tinha um paletó. Eu não tinha. Aí Deus abriu uma porta de emprego para mim. Eu me lembro como hoje, né? Eu me lembro que quando eu passei no Duque de Caxias, aí Deus abriu o pastor falou assim primeiro, quem quer ser dizimista na congregação? Aí eu levantei a mão, eu estava perto do bebedor, a igreja cheia, eu. Aí o pastor falou assim, o nome desse pastor era Edinaldo, ele era baixinho, cheio de espinha no rosto. Aí ele disse assim, você com essa calça de veludo vai ser dizimista? Você nem trabalho tem. Eu falei, mas Deus vai abrir a porta, me dá aqui. Zombou de mim, todo mundo riu, ele fez uma gracinha. E nisso que eu peguei o cartão, que era um cartãozinho marrom de dizimista, entrou, depois de 5 minutos, assim que eu acabei de falar, subiu o meu irmão, eu fui beber água, né, no bebedor, peguei o cartão, tá, todo mundo pegando, a maioria do dizimista,
eu acreditava naquela época que o dízimo abria a porta, que o dízimo fazia tudo bom, é a fé. Ali então, eu peguei e sentei. Aí quando eu sentei, irmão, o Sebastião veio até mim, o obreiro, falou, ó, teu irmão tá te chamando ali. Meu irmão tá aqui, meu irmão nunca veio aqui, meu irmão de sangue. Falou, ó, eu sou irmão daquele magrinho que tá com uma calça de veludo aí, que tá maluco. Meu irmão tá ficando doido, largou tudo roupa de marca pra ficar nessa igreja de doido aí. Meu irmão falou mesmo. Aí, seu irmão, tá bom, vou chamar. Chamou. Falei, que foi, ó, já arrumei um trabalho pra você. E sem eu pedir nada pra ele, não. Pedi nada pra ele, não. Aí ele falou assim, você vai trabalhar lá na Fapel. Se já que você quer trabalhar, não quer dinheiro da mamãe, você vai trabalhar lá. Tá? Segunda-feira você vai se apresentar lá. Ó, aí eu gritei bem alto no meio da igreja. Aí, pastor, Deus já abriu a porta, ó. Mais um dizimista pra tua igreja. No mesmo dia, Deus me honrou. Irmão, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, eu cheguei naquela empresa com aquela calça, né? Nem sapato eu tinha mais, porque eu dei tudo. Que o pastor falou que tudo era do diabo. Acabei com uma sandália velha no pé, havaiana. Fui lá. Quando eu cheguei na empresa, o senhor Romildo falou assim, você é engraçado, né? Você com essa sandália aí. É o que Deus me deu, me preparou, né? Me preparou. Aí ele falou assim, tá, vai botar, fui lá no RH, ele mandou ir lá, dei a carteira, ficou lá a carteira, falou, ó, começa hoje, vai trocar roupa e tal. Eu falei, ó, tem um porém, eu não posso andar de bermuda. Aí ele falou, como é que é? A minha igreja não aceita nem dentro da fábrica. Pode pegar o RI que tá lá. Não aceitava, agora deve ter tirado, não aceitava andar de bermuda, homem, dentro de qualquer lugar, qualquer estabelecimento e nem empresa. Tá? Depois que ele veio a liberar, que estava dando muita polêmica. As irmãs não podiam trabalhar de calça comprida dentro da empresa em que for, hospital, lugar nenhum. Os irmãos sabem que eu não estou mentindo. Aí ele riu assim, falou assim, você tem problema de cabeça? Eu falei, não. Ele falou, aqui na empresa tem regras, aqui na igreja não. Eu falei, seu Romildo, se eles me verem, mas ninguém vai te ver aqui não, isso aqui, como é que ele vai entrar aqui? E você está pecando, eu sou Romildo, era católico. Você não está pecando, você está trabalhando, irmão. E é bermudão, até o joelho, parecia uma calça. Mas na minha cabeça o Davi Miranda ia me disciplinar, a igreja ia me disciplinar, né? Aí ele falou, vai lá em cima, vou abrir a exceção, vai lá em cima, eu gostei de você. Vai lá em cima e pega, se você achar uma calça lá, coloca. Coloquei uma calça, que nem dava medida marre, fiquei com uma coisa ridícula, uma calça azul, a empresa era roupa azul. Mas ele deixou, porque ele achou que eu era, entendeu? E gostava, que eu era uma pessoa aplicada no trabalho, passei no teste. Enfim, para resumir, aí eu fui a Daniel, entendeu? Quando eu fui a Daniel, ele já estava trabalhando. Aí eu passava nas lojas e ficava namorando as calças de evangélico, naquelas calças de linho, aquele de blusão. Aí vi uma jovem assim me atender, falou assim, você vai comprar? Eu falei, não, mas mês que vem eu vou comprar essas calças aqui, eram calça cara. Eu queria logo roupa boa mesmo, para não rasgar, porque é para monte, essas coisas. Aí a jovem falou assim, olhou para minha sandália assim no pé, eu com a minha pochetezinha, minha marmita. Aí ela falou assim, você vai comprar isso aí? Tá bom. Fez um desfeito de mim, se desfez de mim, irmão, olhou pra minha aparência. Eu percebi, mal sabia ela que antes de eu andar com aquela calça de veludo, aquela sandália horrível no pé, aquele chinelo, eu tinha tudo de marca, mas eu larguei tudo por amor a Jesus. Tudo que o pastor falava eu fazia, irmão, porque eu queria Jesus, eu era depressivo. Eu tinha problemas, sabe, de coisas, de traumas. Graças a Deus, Deus me curou. E fui seguir pro trabalho. Todo dia eu passava a abençoar. Vai ser minha essa roupa, vai ser minha essa roupa. Eu vou chegar na igreja chique, eu vou chegar como um varão mesmo, aquele varão de mistério. Aí eu fui, no primeiro pagamento, eu separei o dízimo, que hoje eu aprendi que é Mazer, né, que é o Tzedakah. Antigamente eu acreditava nisso, né, que tem que dar para ser abençoado. Não, tem que abençoar famílias, ajudar pessoas que precisam. A igreja também, mas é dar oferta. A igreja não tem que ficar pedindo dízimo de ninguém, isso é taxa, Deus não cobra taxa de ninguém, mas enfim. Aí eu peguei e separei a primeira coisa para Deus, né, a primeira parte, como me ensinaram, e para resumir, fui naquela loja, irmão, eu tava tão alegre, eu ganhava tanto vale transporte, lembra aqueles vale transporte de papel? Eu tinha dois, porque eu pegava 2 ônibus, e eu andava a pé 10 minutos para poupar aquele, para ajudar os irmãos pro monte que não tinha dinheiro, para dar porque precisava, trocava até por leite naquela época, por alimento, sabia? Que tinha aqueles V-Transporte, era chamado V-Transporte, que era Vale Transporte. O outro eu usava para pagar o trem. Eu pegava o trem todo dia 4 horas da manhã, para chegar na empresa 5h30, bater o cartão. Gente, era coisa maravilhosa. Eu jejuava de 4h30 da manhã até 10 para meio-dia. Tinha dia que eu não conseguia nem comer minha marmita. Não conseguia ir para a cozinha da empresa
lá não dava almoço, só dava almoço para quem trabalhava lá dentro do RH. Enfim, para resumir, senão o vídeo vai ficar longo. Eu ia pra dentro daquele banheiro da empresa entregar o jejum, 10 para meio-dia. Não tinha nem o estômago fechava. Aí, irmão, eu voltei com o meu pagamento, recebi, vindo contra-cheque assim, glória. Aí vou lá comprar minha roupa. Aí eu cheguei lá na loja, a menina veio pra cima de mim, né? Olhou assim, aí deu meia volta, voltou, viu que era eu de novo. Aí veio um rapazinho, um irmão, atendente também, falou: e aí, irmão, tudo bom? Gostou da roupa? Eu vejo que você passa aqui e vê todo dia, né? Fica namorando assim, olhando pra vitrine. Gostou daquele sapato? Ele falei: gostei. Eu vou comprar. Entendeu? Aí ele falou assim: não, vou chamar a menina que você tá. Não chama ela não, eu vou comprar com você. Mas por quê? Porque minha mãe me ensinou uma coisa: meu filho, quem despreza uma cambuca velha ou quebrada, entendeu? Pra ele a vida não tem valor nenhum, porque quem despreza alguém, aí disse pra mim, quem despreza alguém nunca será alguém. Então eu quero comprar com você, não desprezando ela, porque ela me desonrou por causa da minha roupa, olhou pra minha aparência, né? Olhou pra minha cambuca, mas mal sabendo que esse vaso aqui transporta azeite e amor de Deus e luz. Aí comprei, irmão. Aí eu passei no salão de beleza lá de cortar cabelo. Salão de... não é beleza, né? Salão unissex. Aí cortei o cabelo, deixei na régua. Botei aquela roupa, comprei uma gravata, um sapato. Passei na livraria, comprei uma Bíblia Thompson linda, que a minha Bíblia era velha. Tá? O pastor me deu uma Bíblia velha. Em vez de me dar uma Bíblia toda velha, eu comprei uma nova, uma Bíblia linda, para estudo, queria saber, conhecer a palavra de Deus. E ele então, irmão, eu cheguei na igreja todo bonito. Quando me olharam assim, é ele mesmo, as jovens, é ele mesmo. Eu falei: sou eu. Passei, glória a Deus. Não metido, mas dando a parpa, já de sandália havaiana, velha, roupa velha, para tudo novo. Comprei 3 calças lindas de couro não, de linho, perdão. Sabe, aquela maravilha de Deus, aquela calça de linho, não precisa nem ficar passando não, porque eu chegava do trabalho cansado, tinha que ficar passando roupa, não dá. Aí, irmão, todo dia eu chegava do trabalho, 6 horas, tomava um café, a única coisa que eu passava era o brusão, colocava minha gravata, meu paletózinho, ia cooperar na Deus e Amor. Eu ganhei um presbítero da rua da minha mãe, só pelo meu testemunho. Ele falou: menino, vem cá. Ele morava na 3ª casa. Eu agora falo: eu sei que você está com pressa. Vem cá, chora, me abraçou. Eu voltei para Jesus te vendo o seu testemunho. Eu falei: que testemunho? O senhor nunca foi na igreja assistir eu falar alguma coisa? Primeiro que eu nem falava, eu só abria culto, né? Assim, eu não tinha ainda o poder de pregar. Eu abria culto, orava e passava para outro irmão abrir. Abria o culto, que eu falava assim, abria oração e passava para quem abriu o culto. Deus Amor antigamente era assim. Fazia a primeira parte, o irmão fazia a segunda ou a obreira. E ele falou assim para mim: você me ganhou para Jesus. Era um presbítero, eu sou um presbítero da Assembleia, afastado, mas vendo você todo dia para lá e para cá, eu vejo você com o folheto na mão, eu vejo você evangelizando. Eu voltei para Jesus vendo seu testemunho. Deus falou para mim: tá vendo? O meu filho é jovem. Falou para ele: e você tem cabelos brancos e me largou a minha obra, volte para mim. Ele voltou, vendo o meu testemunho. Eu ganhei ele, irmão, pelo meu testemunho. Nós somos uma carta. Por isso o apóstolo Paulo falou que nós somos uma carta escrita por Deus. Enfim, para resumir, ali começou a minha história. Aí fui a cooperador. Aí o cooperador, ele é evangelista, meu Deus amor. É como se eu fosse evangelista. Eles não consagram assim, mas eles apresentam. Eles oram com a mão, com posição de mão. O pastor apresenta. Aí ganhei aquela carteirinha de cooperador, entendeu? E ali então eu comecei a evangelizar, Deus começou a me usar, eu ganhei os dons de Deus, e foi indo, tá bom? Para não ficar longo, vai ter a 7ª parte desse testemunho, vocês vão ver que coisa maravilhosa que Deus fez. Deus abençoe, compartilha, inscreva-se no canal e deixe o seu like, seu comentário. Fica na paz.